Salve, turma! Tem sido muito comum aparecer vídeos na internet, há muito tempo já, denunciando a crueldade contra os animais. E agora, recentemente, a Xuxa Meneghel fez um vídeo, vocês viram lá, mostrando a questão da crueldade em uma granja de suínos. Então, mostrando lá o pessoal dando choque no suíno, etc. E muita gente me cobra, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que essa agenda do bem-estar animal é uma agenda super legal. Está aí um assunto que os agricultores e, obviamente, os pecuaristas brasileiros deveriam estar mais preocupados e há mais tempo preocupados do que têm estado. Então, meu primeiro ponto de vista é o seguinte, todos nós, especialmente nós que somos ligados à agricultura e à pecuária, à criação dos animais, todos nós precisamos ser fortemente defensores, né, do bem-estar animal e lutar o que for possível contra a injúria e contra a crueldade animal. Eu me lembro quando fui secretário de Agricultura aqui do estado de São Paulo, já tem mais de 20 anos isso, eu fui procurado pela turma do rodeio, alguns médicos veterinários, porque os rodeios estavam sendo ameaçados pelo Ministério Público, estavam sendo proibidos, porque as pessoas injuriavam os animais, maltratavam os animais, havia crueldade animal nos rodeios. E eles vieram me procurar, eu falei, bom, vamos ver qual que é a verdadeira situação. E tinha mesmo, sangravam os animais com esporas muito pontiagudas, o sedem machucava o animal, quer dizer, acontecia, o pessoal dava choque para entrar realmente na arena, então havia muita coisa errada. Do ponto de vista da agenda do bem-estar animal, aquilo lá realmente era totalmente recriminável. Então nós, junto com o Conselho Veterinário aqui do estado de São Paulo, nós conseguimos fazer uma regulamentação na Secretaria da Agricultura da época, né? E que depois isso acabou virando lei nacional, e eu fui o relator dessa lei lá no Congresso Nacional. Para você fazer rodeio de animais, tudo bem, mas fazer direito. Então, espora pontiaguda foi proibida, o sedem só pode ser confeccionado com material de algodão, você não pode dar choque em animais em hipótese nenhuma, assim por diante. Então, irrita quando a gente vê a Xuxa indo lá na rede falando umas coisas. Aquele vídeo é um pouco sacana demais, porque pega uma granja, pegou um cara lá dando choque nos porcos na tentativa de fazê-los embarcar. Isso não reflete a realidade da suinocultura, mas que tem muita gente na suinocultura, na avicultura e na pecuária que faz coisa errada, tem. Então eu acho o seguinte, nós temos que ser tolerantes, porque nós temos que nos associar a essa luta dos que defendem o bem-estar animal. E somos nós que temos que puxar essa agenda. Isso vem lá de trás. Em 1964, né, um grande livro foi publicado por uma inglesa, né, mostrando como é que os animais se pareciam máquinas. Em 1964, né, a Ruth Harrison provocou uma discussão que depois foi encampada pelo parlamento inglês, fizeram relatórios, daí saiu a ideia das 5 liberdades. Inicialmente eram liberdades de se virar, de se coçar, de caminhar, liberdades animais, e depois foi estabelecido as 5 liberdades que hoje quem trabalha com isso conhece, que é a liberdade, né, estar livre de fome e sede, estar livre do desconforto, estar livre de doenças e injúrias, estar livre do medo e do estresse e poder se expressar na forma do comportamento animal que é típico dos animais. Então, essas liberdades viraram como se fossem dogmas realmente para a criação. O mundo inteiro está seguindo esses preceitos. A Organização Internacional de Epizootias já há muitos anos regulamentou isso, vem regulamentando. Eu me lembro, a primeira vez que conheci, que fui à Europa, eu fui à Inglaterra, isso acho que em 1989, naquela época já havia criação de suínos, já tirando aquelas baias que aprisionavam as fêmeas, as matrizes, né? Porque a suinocultura começou a botar as matrizes, as porcas, de tal forma que ela ficava um mês, ela não conseguia se mexer, né? Aquilo era claramente uma crueldade contra o animal.
Claro que no processo de produção foi necessário fazer aquilo, porque nessas raças muito grandes, as porcas brigavam uma com as outras, matava muito leitãozinho, tudo tem justificativa, mas tecnicamente você teve que evoluir e está havendo esta evolução. Agora mesmo, o ano passado na Itália, eu vi 2 ou 3 granjas lá de suínos criados no pasto, com confinamento e com semi-confinamento, mas em determinado momento à solta, né? Isso dá uma carne de melhor qualidade, isto, ao melhorar o bem-estar animal, você consegue fazer com que os animais, com menos estresse, tenham rendimentos melhores. Então, bem-estar animal não vai contra a produção. Bem-estar animal vai a favor da produção, do agro. Bem-estar animal se pode aumentar, aumenta a rentabilidade. Não é contra o agricultor, não é contra o pecuarista. Eu acho que agora, recentemente, por duas vezes, pelo menos, eu vi aquela americana, a Temple Grandin, que andou por aí visitando as fazendas de gado, né, mostrando regras do bem-estar animal, encantando as pessoas, né? Hoje todo mundo, ao modo de dizer, está usando as bandeirinhas, não grita mais com o gado, não ferra o gado para machucar ele. São novos conceitos chamados na agenda do bem-estar e que remam a favor da produção. Nenhuma fazenda que adotou esses preceitos perdeu dinheiro. Pelo contrário, ela está evoluindo, inclusive fazendo a desmama de bezerros, né, com menos trauma do que tradicionalmente se fez. Eu me lembro muito quando aquele domador de cavalos, né, que era um encantador de cavalos, o Monty Roberts veio, na época eu estava lá no Terra Viva da Bandeirantes. Então, são outros conceitos, são outras ideias e nós temos que nos associar a elas. Para fazer uma última citação que é necessária, hoje no Brasil, e desde antes, quem é o pioneiro e quem é o melhor pesquisador, condutor desta agenda é o professor Matheus Paranhos, que é lá da minha Unesp de Jabuticabal. Foi meu aluno na época que eu dava aula, mas ele é formado em zootecnia. Ele deve ter tido 1 ou 2 aulas comigo só em economia rural. Uma pessoa inteligentíssima, extraordinária, um visionário. Quando ele começou a falar de bem-estar animal aqui no Brasil, lá em 1985, 1990, todo mundo falava, ai, que frescura é essa? Frescura nada, gente. Esta é uma agenda dominante, esta é uma agenda global. A agropecuária brasileira, a pecuária brasileira, a suinocultura brasileira, a avicultura brasileira, todas as criações precisam se submeter às regras do bem-estar animal. Então, concordando comigo, se é que você concorda, nós temos que ser tolerantes ao nos defrontarmos com esses vídeos que são maldosos contra o agro, né? De muita gente que tem, a ideia é outra, muita gente que é contra comer animal morto. Olha, se é contra comer animal morto, não come, não tem problema nenhum, mas a civilização come animal morto faz milhares de anos, né? Nós somos carnívoros, nós fazemos parte nós somos animais também. Então, existem as questões ideológicas, culturais, agora tem os veganos fazem uma baita de uma campanha para mostrar, não vai adiantar, isso é uma elite de uma elite que é vegana, que é vegetariana, etc. Mas a defesa do bem-estar animal, a luta dessas entidades contra a crueldade animal está certa. Então nós precisamos conseguir separar, e aí exige um pouco de tolerância, de sabiedade de quem é do agro, de respeitar, pedir respeito. Pô, me respeita, eu não sou maldoso, estou fazendo coisa errada, tudo bem, vou procurar consertar. Então é assim que eu assisti o vídeo da Xuxa e tantos outros na minha vida toda. Há quanto tempo eu trabalho com essa ideia, desde quando a Cacilda Lanusa, lá nos anos 80, foi uma das primeiras, uma artista que na época era muito famosa, uma primeira defensora desta causa em defesa dos animais. Então, em defesa dos animais, sempre. E a favor da produção com tecnologia, sempre. E as duas agendas não são incompatíveis. Pelo contrário, isto é o agroambientalismo. É juntar meio ambiente com produção. Abraço para todo mundo aí.